Já estamos de volta, vamos saber como fica o tempo em Montes Claros e região no mapa. O tempo para essa quarta-feira em Montes Claros deve permanecer com sol e aumento de nuvens de manhã e com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima deve ficar em torno dos 21 e máxima de 30 graus. Já na cidade de Biaí, a temperatura varia entre 23 a 33 graus. Em Lontra, amanhã tem previsão de chuva. A mínima fica em torno dos 23 e a máxima de 35. E no município de Joaquim Felício, a mínima é de 21 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Há quem diga que o cliente tem sempre razão, mas será que sua vontade sempre precisa ser atendida? O cliente pode, por exemplo, escolher quantos produtos de uma mesma marca ele quer levar. Entenda mais sobre o limite de compra e o fracionamento de produtos. Exigir que o consumidor leve mais que o necessário, em alguns casos, não é legal. E o cliente tem amparo no Código de Defesa do Consumidor. No caso de promoções em que o preço está bem abaixo da média, muitas vezes o consumidor pega um número maior de produtos e, ao pagar, acaba repelido. A oferta deve ser informada de forma clara. Então, o número de quantidade de produtos que estão sendo colocados na oferta é essencial. A limitação de produtos que estão sendo colocados à venda para cada consumidor é essencial. Faz parte do direito de informação do consumidor. Se isso não ocorrer, pode ser que o consumidor tenha o direito de exigir o cumprimento da oferta, inclusive ultrapassando o estoque que o consumidor, que o comerciante teria, ou então ele colocar outro produto análogo em oferta nas mesmas condições. A advogada do Movimento das Donas de Casa destaca que a medida de limitação, em caso de grandes promoções, é importante para o consumo democrático. É justamente viabilizar, proporcionar que uma maior coletividade seja beneficiada com aquele produto promocional, com aquele produto que se encontra com um preço menor. Porque se eu não limito, eu acabo proporcionando que um número menor de consumidores faça a aquisição, cerceando até mesmo o direito de outros, né, através dessa ausência de limitação. Mas, e em casos em que ocorre o contrário, quando o consumidor quer levar menor quantidade do que aquela vendida pelo comerciante? A professora Miriam Campolina mora sozinha e, apesar de ter uma alimentação saudável, não consegue ter o mesmo consumo que uma família. Ela passa 12 horas por dia, 3 vezes na semana, entre o gabinete do professor e as salas de aula aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, como é o seu consumo em relação à quantidade de produtos que se vende nos supermercados, vindo aí todos juntos, por exemplo, numa bandeja? É muito difícil equacionar essa compra de alimentos que me permitirão fazer as diversas refeições ao longo da semana, sobretudo porque me agrada ter uma alimentação bastante diversificada e isso implicaria em comprar diferentes elementos para compor o cardápio de cada dia. E o fato é que alguns desses alimentos, como, por exemplo, as folhagens, alguns outros alimentos que são vendidos minimamente, por exemplo, no quilo, um queijo, por exemplo, que não seja vendido parcelado, é muito difícil comprar exatamente a quantidade que me serviria. Então, o que eu tento fazer é de calcular exatamente o que eu vou fazer ao longo de toda uma semana, de modo a comprar exatamente aquilo que eu dê conta de consumir nesse período. Até quando é permitido equacionar esses produtos? No caso de uma bandeja de iogurte em que o produto foi envasado separadamente, o consumidor tem o direito de levar apenas um, solicitando ao gerente o desmembramento e o cálculo do valor da unidade. Mas e no caso de uma embalagem que o produto é indivisível? Desde que não haja comprometimento do produto, não haja o quê? Uma violação daquela embalagem, daquele produto. E é justamente com esse viés da violação é que tem o outro exemplo, do pacote de arroz, do pacote de feijão,
aqui do pacote de papel higiênico, né, quando pode comprometer. Porque a gente tem que lembrar que o produto ele precisa daquela conservação, sob pena daquela conservação não ser mantida, de se comprometer até mesmo a qualidade desse produto, né, até podendo gerar alguma complicação no organismo em função da exposição de uma maneira indevida. Quando a embalagem do arroz ela já vem da indústria, vai ficar difícil o quê? Para o fornecedor, naquele momento, retornar ao estado anterior daquela embalagem, porque ela vai ser violada, ela não vai conseguir ter aquela vedação que ela tinha no momento, né, da sua fabricação, da sua produção. O consumidor deve ficar atento ao direito garantido pela prévia informação. No caso de um supermercado exclusivamente atacadista, se houver necessidade da compra de unidade, a questão pode mudar. Se ele vai comprar um iogurte na bandejinha e ele não tiver essa possibilidade individual, ele tem esse direito. O que acontece é que às vezes o valor da unidade é tão superior ao valor do combo que o consumidor automaticamente prefere levar o combo. Mas ele tem esse direito caso o estabelecimento não seja um estabelecimento atacadista, exclusivamente atacadista. Bom, mas tem comerciante que usa um óleo desses aí, porque sabe, mas não respeita o Código de Defesa do Consumidor. A advogada destaca o uso de embalagens montadas pelos próprios comerciantes como tática para fazer o consumidor levar mais. Se eu estou falando de um produto de hortifruti, né, se eu estou falando de uma fruta mesmo, de uma verdura, que a gente percebe que houve ali, né, a montagem para colocar um número maior, trazendo a venda casada, aí eu posso conversar, falar, olha, a venda casada é proibida, né, não pode quantificar um produto com aquisição de outro, vamos aí melhorar para que eu consiga efetivamente levar esse produto, tá? A professora Miriam é saudosa de locais onde se vendiam o produto a granel e ainda hoje opta por frequentar supermercados onde consegue um consumo mais apropriado ao seu ritmo de vida. Eu gosto muito de ir ao Mercado Central, onde eu posso comprar, inclusive, o feijão, 200 gramas de feijão, e não seja obrigada a comprar meio quilo de feijão, que eu sei que eu não vou consumir no espaço de um ano. O queijo, eu posso chegar lá e falar, olha, me corta 1/4 de queijo. Né? Então, eu acho que esse é um ônus que a gente paga, né, da sociedade que a gente vive hoje, onde a gente não segue mais a nossa própria determinação a partir das nossas necessidades e condições, mas é obrigado a absorver uma espécie de modelo, formato de consumo. E no quadro ABC Judiciário de hoje, vamos apresentar significados de termos e descomplicar expressões jurídicas. Você vai entender o funcionamento do Poder Judiciário, que juntamente com o Executivo e Legislativo, forma o tripé que legitima o Estado. Acompanhe. O Poder Judiciário é a solução de conflitos. Para isso, os magistrados, que podem ser juízes, desembargadores ou ministros, irão julgar e decidir os casos por meio da interpretação da Constituição e das leis vigentes. Existem 2 tipos de justiça: a justiça comum, que inclui a federal e a estadual, e a justiça especial, que integra a justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. A justiça estadual é dividida em comarcas, que às vezes englobam mais de um município. Quando um processo dá entrada na justiça, ele é julgado por um juiz de direito. Essa decisão de primeira instância é chamada de sentença. Se houver recurso, ele será julgado em segunda instância pelos desembargadores que compõem os tribunais de justiça. Essa decisão se chama acórdão. Pode haver recurso também contra a decisão de segunda instância. Nesse caso, o processo será julgado em um dos tribunais superiores pelos ministros. De acordo com o conteúdo do recurso, ele poderá ser encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é o órgão superior da Justiça Mineira. E olha que notícia boa agora, ficou mais fácil para fazer o cartão SUS em Montes Claros. Mais detalhes no próximo bloco.